Vocês devem ter visto ali que eu comecei a ler Geek Love, o que significa que eu terminei de ler o meu primeiro livro de março. Não, tô aqui com ele inclusive. Só que o meu processo de ler o processo tá extremamente maçante. Chegou uma parte do livro onde tá muito chato, muito cansativo, umas descrições desnecessárias. Então eu resolvi não me obrigar a terminar esse. Eu vou terminar ele porque falta menos da metade agora. Mas comecei Geek Love, que era a minha meta de março. Ler o processo e ler Geek Love. Com certeza não vou terminar nenhum e nem outro, porque hoje é dia 24, então falta uma semana para acabar março. Com certeza eu não vou ler um livro de 400 páginas e terminar mais 80 de um outro. Mas pelo menos eu vou ter pego para ler esses dois. Então eu vou me apegar nessa informação do que ficar chateada porque eu tinha uma meta de 2 livros em março e não vou ter lido inteiro nenhum. E é isso que eu tenho de atualização das minhas leituras por enquanto. Meu sorvete tá aqui, tô esperando ele descongelar, vou experimentar esse sabor que a minha mãe comprou, que é passas ao rum. Provavelmente eu não vou gostar, mas eu vou tentar provar pra ver o que eu acho, que eu tô com calor e eu queria comer alguma coisa hoje. Hoje também saiu ao meio-dia, um pouco antes do meio-dia, um vídeo que eu me diverti muito fazendo, que foi muito legal, que foi aquele vídeo de quase meia hora, mostrando a minha coleção de CDs dos anos 2000. Foi bem legal, eu praticamente não apareço, né? Só aparecem as minhas mãos mostrando os CDs pra vocês. Mas foi bem divertido e eu já tenho ideia de fazer mais vídeos desse modelo, porque eu tenho outras coleções de fita cassete, de tazo, de cartão de orelhão, então eu quero ver se eu encontro essas coleções para ir fazendo ao longo do tempo. Tá sendo bem divertido fazer isso no canal. Tô gostando, tô curtindo. Aí, deixar vocês no... Peraí, acho que consigo arrumar isso melhor. Não fez milagre, né? Mas a cortina vai estar voando. Vou deixar vocês aí no sofá enquanto eu como o sorvete e converso um pouquinho. Eu achei Geek Love muito mais fácil, muito mais fluido de ler. Numa passadinha, assim, eu li 30 páginas, bem mais rápido, bem mais fácil do que o processo. Claro, varia de livro para livro, mas pelo visto o processo eu vou terminar só pela curiosidade de saber o que aconteceu. Porque não sei mesmo se eu continuaria se eu não tivesse comprado esse livro para querer descobrir. Eu acho que eu não vou descobrir qual é o processo no fim das contas. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Atualizações dessa semana, fora o vídeo que foi pro ar. Não sei, não tem muitas coisas, porque hoje é só segunda-feira. A Mel tá aqui, não sei se vocês escutaram o som dela. Tá indo deitar na cama dela. Hoje ainda não tem muitas atualizações, mas eu tava falando que eu fiquei feliz de criar o canal, né? De fazer o canal e tá mexendo nele. Ontem era domingo de noite e eu tava editando thumb de vídeo pelo celular. Vocês acreditam nisso? Tava editando, deixando um pouco mais atrativa, mais aconchegante, mais bonitinha. E eu percebi que eu realmente gosto de fazer isso. Achei que não ia deslanchar muito, mas tá indo pra frente. Tô conseguindo aos poucos divulgar para as pessoas que me conhecem. Então tá sendo bem legal. Claro, às vezes eu ainda quero botar, né, o carro na frente dos bois, mas eu tenho que ir com um pouco de calma. Inclusive, falando de carro na frente dos bois, hoje eu tô pensando uma coisa um pouco arriscada, um movimento um pouco arriscado de fazer. E o movimento se chama reativar o meu Instagram pessoal, que tá inativo há quase 8 meses, para divulgar o canal. Cada vez que eu falo disso, eu fico com um aperto diferente no peito, então acho que é pra eu não fazer, né? Aqui, gostei de passas ao rum, tá? Eu peguei só o creme, porque eu fiquei com medo de pegar passas e achar muito ruim e acabar desperdiçando. Mas o creme é um cremezinho normal. E como eu gosto de sorvete de creme, então foi sucesso. Aprovado, passas ao rum, sem a parte das passas. Voltei pra cá, terminei o sorvete. Vocês lembram quando eu falei no vídeo sobre medo de começar e comparações inúteis, enfim, que o meu notebook, a tela dele, tava ficando
rosa e verde, que de vez em quando eu ligava ficava rosa e verde, sei o que, não sei o que lá, pois é. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha como tá a aesthetic, o meu computador, porque agora não é que de vez em quando ele amanhece verde e rosa a tela. É o normal dele, a nova vida dele é essa agora. A tela vai estar cor de rosa e dependendo do que eu tiver no monitor, ela vai estar muito verde. Nunca mais voltou ao normal, já não tenho mais essa esperança, só que tá inviável de usar o notebook a maioria do tempo. Por isso que quando eu posso eu edito só pelo celular, as thumbs eu tô fazendo direto pelo celular. Porque isso aí dá uma dor de cabeça, menina. Dia desses eu fui fazer um teste para tentar uma vaga de emprego e durava 2 horas e 20 aquele teste. Eu não podia sair da frente da tela porque tinha um robô filmando a minha cara. Vocês imaginem que alegria, que tranquilo. Foi 2 horas olhando para uma tela cor-de-rosa dessa. Momentos. Aí agora nessa de estar arrumando coisa aqui dentro de casa, enquanto eu tento gravar atualizações do meu dia, o que aconteceu? Vou ter que sair correndo na rua para recolher a roupa que tá pendurada, porque algum infeliz pelo bairro tá atacando fogo em algum lixo e o bairro está fedendo a fumaça. Vocês amaram? Só um minutinho que eu vou sair correndo agora. Sentar aqui rapidinho para falar com vocês, vou colocar mais para trás esse celular porque tá muito próximo. Vocês não vão enxergar direito, não vão conseguir ver o frizz do meu cabelo em toda a sua glória. Tava falando com vocês que eu tava pensando hoje em reativar o meu Instagram pessoal para poder divulgar o meu canal. Eu não sei exatamente se isso daria certo. Eu tô falando isso, mas eu sei que não daria certo. Mas eu tenho essa sensação de que eu deveria dar uma olhada lá como é que andam as coisas. Amanhã não, daqui 2 dias faz exatamente 8 meses que eu desativei aquele lugar que estava inóspito, que estava complicado de viver. É difícil de respirar por causa da fumaça que estão tacando fogo ali fora, vocês acreditam? Eu tava pensando em reativar aquele perfil porque tem mais pessoas lá que me conhecem do que as que estão no meu perfil minúsculo e praticamente secreto. Só que eu não sei como eu me sentiria, apesar de eu falando isso agora, eu já me senti meio, sabe? Eu tenho a sensação de que eu vou ter que voltar lá uma hora pra ver, pra ter a certeza de que não era pra eu voltar nunca mais. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, tem 20 minutos de vídeo que eu falo sobre ter saído de lá. Hoje de manhã, inclusive, eu estava editando os capítulos desse vídeo, colocando a minutagem certinha, porque eu sei que é um vídeo muito longo que ninguém vai assistir. Então eu resolvi colocar os capítulos separados para quem quiser assistir pelo menos um pedaço. E aí, me revendo, falando aquilo tudo que eu falei, eu fiquei pensando que eu não devia voltar mesmo. Mas, né, o ser humano é um bicho triste. Talvez eu dê uma pisadinha por lá para dar uma olhada. E aí saia correndo para as colinas, porque eu sei que eu vou me sentir mal, então por que eu continuo indo, né? Momentos. Esperar a água esquentar para fazer um chimarrão. E acho que enquanto ela esquenta, na verdade, eu vou dobrar a roupa que eu saí correndo para recolher, já que tá recolhida mesmo. Vou dobrar. A minha segunda-feira vai ter sido isso. Daqui a pouco eu vou subir uns arquivos de um freela que eu tenho que entregar toda semana. Então, talvez eu já deixe isso pronto para não ter que ligar o computador com a tela rosa amanhã e dar um descanso para os meus olhos, que eles estão precisando há muito tempo. Eu nunca consigo descansar a minha cabeça e os meus olhos. Eu estou sempre em função de, não, mas eu podia estar lendo um livro,
Eu podia estar arrumando alguma coisa no YouTube, eu podia estar assistindo alguma coisa, e assim eu vou e nunca descanso. Isso aqui nunca descansa, infelizmente. Vou dobrar a roupa que eu ganho mais. E aí eu acho que nessa segunda-feira vai ser isso. Depois eu vou fazer um chimarrão. E é isso. Não tem muito o que eu falar sobre o dia de hoje. Comecei a gravar do nada porque eu tava lendo um livro e resolvi contar pra vocês. Então, dessa segunda-feira é isso. Tchau. Oi, gente. Tô aqui eu, meu frizz e essa cara pálida pra falar que hoje é a terça-feira, que não fiz absolutamente nada porque de tanto ler o tempo inteiro, assistir coisa o tempo inteiro, procurar vaga de emprego o tempo inteiro, escrever tudo e mais um pouco, e também, óbvio, ficar olhando vídeo, olhando coisa numa tela o tempo inteiro. A enxaqueca me pegou. Realmente tentei escapar e não consegui. E foi o que aconteceu no meu dia. Eu fiz o que eu tinha que fazer, mas com uma enxaqueca me atrapalhando e estômago enjoado, não enxergava direito, aquela coisa toda. E aí agora tá passando, já passou das 4 da tarde, eu acho. Isso começou ali por umas 11 e pouco. Então é isso aí, a minha grande terça-feira foi essa. Daqui a pouquinho eu vou lá fora recolher a roupa pra dobrar. Hoje não tem nada pegando fogo no bairro pra que a fumaça me assuste. Mas só um disclaimer aqui do porquê não vai ter imagem nenhuma de terça-feira, fora eu com essa aparência incrível. Então é isso aí. Tchau, tchau. Oi, gente. Hoje é quarta-feira e tentei não fazer muita coisa hoje. Ontem eu comentei que eu fiquei meio mal e acabou que eu fiquei mal por 5 horas seguidas, então hoje resolvi, já que eu conseguia, dar uma pausa. Mas eu percebi que eu estou completamente viciada em internet de novo. Em internet, em celular, nesse aí mesmo que tá me filmando agora. Eu voltei a acordar e a pegar o celular assim que eu acordo. Eu tava começando a ligar a internet dele só pelas 9 da manhã. E agora às 7 e pouco eu já tô com ele ligado na minha mão e eu não tô gostando disso. Acho que foi por isso que me deu enxaqueca. Os olhos secam, a cabeça dói. Não tô curtindo. Vou tentar fazer alguma coisa pra diminuir isso, mas eu sinto que eu tô um pouco ansiosa por esses dias aí, então talvez seja não um sintoma, mas um reflexo da ansiedade. Eu tá mexendo quando eu acordo e quando eu vou dormir. Pelo menos eu não tô mexendo quando eu deito. Isso eu consegui fazer parar. Eu não pego mais o celular quando eu deito na cama no escuro pra dormir. Isso já é uma vitória. Eu acho que eu comecei isso ano passado ou em 2023, de largar o celular, desligar a internet dele e deitar no escuro e dormir. Mas isso de acordar e ligar o Wi-Fi não tá legal. Não tá legal, não tô gostando, não tô entendendo por que eu tô assim. Agora eu separei minhas bolachinhas pra eu comer. Faz um tempinho que eu não como. A água tá esquentando pro chimarrão do dia. Vou dobrar umas roupinhas e talvez depois leve a Mel pra passear um pouquinho atrás de casa, dar uma voltinha. E acho que é isso. Não peguei Geek Love pra ler, não terminei o processo. Quero fazer um vídeo de lidos do trimestre ou quase lidos. Então eu vou ver se nos próximos dias eu leio pelo menos um pouquinho mais para conseguir comentar sobre esses de março, que não vão ser finalizados com certeza.
Mas pelo menos eu tentei, né? Isso que importa, eu não deixei pra lá. E é isso, vou comer um pouco e pra quarta-feira eu acho que vai ser isso aí. Que foi? Não é muito fã de chuva, né? O que temos para essa quinta-feira de registro? Nossa, tá providencial o fato do meu cabelo tá feio, porque eu já posso até introduzir o assunto. Nessa quinta-feira, 2 notícias me chegaram. A primeira, de que parece que o Linkin Park não vai mais tocar no Rio Grande do Sul. 8 da noite vão ter mais notícias, mas aparentemente Porto Alegre caiu fora. Não que eu fosse ter dinheiro pra ver, não tem. Mas fiquei chateada, porque nunca mais entrou Porto Alegre na rota de muitas coisas, e daí uma coisa grande dessas vai sair fora. E a segunda coisa é sobre o meu cabelo. Descobri hoje que o shampoo que eu comprei pra hidratar e deixar o fio um pouco mais grosso, um pouco mais bonito e menos sofrido, na verdade dá lesões no couro cabeludo, muita coceira e descamação. Segundo várias críticas no Reclame Aqui. E aí, como que eu descobri isso? Porque eu estou com coceira e o couro cabeludo doendo. Quem amou? Eu definitivamente não. E eu ia me exercitar, voltar a me exercitar. Mas eu decidi que eu vou tentar ler. Um pouco. Pelo menos um pouquinho. Alguma coisa. Não sei se vai ser o processo, não sei se vai ser Geek Lodge. Mas vou tentar ler. Vou aproveitar que agora a chuva parou de, pelo menos, trovejar. E aí eu posso tomar banho sem que a Mel fique assustada e se coçando muito de nervoso, porque ela não gosta de trovão. Então, é isso. Para essa quinta-feira vai ser isso aí. A chuva, eu descobrindo essas notícias ótimas e eu tentando ficar de boa e fazer pelo menos alguma coisa que eu queria fazer. De novo, vai, meu Deus. Ai, Jesus Cristo. Acho que ficou melhor que tava, né? Se não ficou, não respondo.
Que hora esquisita. Gente, voltando aqui agora no final, pra falar que eu realmente não continuei gravando, né? A sexta, o sábado e o domingo dessa semana foi um weekly vlog pela metade, né? Mas aconteceu uma coisa legal no sábado, no dia 29, que foi eu ter conseguido terminar de ler o processo. Mas isso só aconteceu porque eu encontrei um audiobook no YouTube, de graça. Um queridíssimo narrou por 7 horas e 10 minutos esse livro inteiro e me fez voltar a gostar da história e prestar atenção porque ele não só lia, ele deu personalidade e deu uma voz própria para cada um dos personagens, então se tornou muito interessante. Eu posso deixar até nos comentários não, na descrição. Se alguém tiver interesse em ler o processo e quiser acompanhar pelo audiobook, vai se tornar muito mais interessante. Eu ia vendo pelas páginas conforme ele ia lendo, e aí eu ia colocando marca-página cada hora que eu parava a audição do livro. E eu consegui acabar numa tarde as 80 páginas que faltavam. Que pra quem é um leitor assim que costuma ler muito o tempo inteiro, isso não é nada, né? Mas eu leio muito de vez em quando, porque a minha cabeça cansa muito fácil e eu tenho eventuais enxaquecas. Tô gravando esse vídeo, inclusive, num dia que eu amanheci com enxaqueca. Então fica aqui esse registro de que a sexta-feira foi comum, não fiz nada de muito diferente do que eu já tinha gravado. O domingo também foi mais tranquilo. Comecei a ler outras coisas, mas não me forcei muito. Mas no sábado eu terminei o processo. Então é assim que a gente fecha o vídeo. Eu não fiz grandes finalizações, eu só fui fazendo um compilado, onde eu apareço muito feia, descabelada, falando que o meu cabelo ficou zoado por causa de um shampoo. Parei de usar aquele shampoo, não sei o que eu vou fazer com ele, porque eu usei pouquíssimas vezes, então ele tá cheio. Mas o meu couro cabeludo parou de doer, pelo menos, parou de ficar lesionado. E vamos ver como é que vai ser. O cabelo já não tá aparecendo mais que eu varri o chão da casa com ele. Então, dessa semana foi isso. Não gravei muitas coisas, mas o pouquinho que eu consegui registrar eu acho que ficou bom. Então, é isso aí. A gente se vê na próxima. Tchau!